E aí, você já pensou por que que Santa Rita de Cássia é considerada a santa das causas impossíveis? Por que será que ela tem este título? Como nós estamos fazendo a novena agora de 13 a 21 de maio, a novena de Santa Rita de Cássia, me surgiu este questionamento. E eu fui olhar para a história de Santa Rita e vou partilhar aqui com você a minha percepção. Santa Rita, ela viveu os 3 estados de vida possíveis a um cristão. Ela viveu o matrimônio, ela ficou viúva e depois ela se tornou religiosa. E Santa Rita, inicialmente, o grande desejo dela era se consagrar inteiramente a Deus. Mas como lhe foi dado um marido, um homem que inicialmente parecia ser um homem de boa índole, né, de boas qualidades, mas ao se casar ele se tornou um homem muito difícil. Santa Rita viveu um matrimônio complicado, gente. E ela nunca desistiu, ela não desistiu do matrimônio. Ela viveu uma vida de oração intensa, ela viveu sempre buscando unir a família. E ela teve 2 filhos nesse matrimônio. O marido dela, devido a esta vida de fanfarrão, de beberrão, de vida errada, digamos assim, ele acabou sendo assassinado. E Santa Rita se entristeceu demais ao saber que os seus 2 filhos tinham a intenção de vingar a morte do pai. Imagine uma mãe cristã, uma mulher de Deus, pensar dos filhos cometerem um pecado tão grave. E ela então se colocou em oração e ela pediu a Deus que, se fosse para estes filhos cometerem um crime deste, que Deus os levasse antes e não permitisse que eles ofendessem a Deus tão gravemente. E aconteceu que os 2 filhos morreram, mas em paz com Deus, pela graça, pela intercessão da sua Santa Mãe. E então Santa Rita se viu sozinha, viúva, sem marido, sem os 2 filhos, sem a família. E aí ela então viu a oportunidade de realizar, na verdade, o seu grande desejo, que era desde sempre o de se consagrar, de se tornar religiosa e viver unicamente para Deus. Assim, ela procurou um convento agostiniano e pediu que a aceitassem, mas ela foi recusada, porque no convento só podia entrar moças virgens e Santa Rita já era uma mulher viúva. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu e se colocou diante de Deus em oração, pedindo a intercessão dos seus santos de devoção, de Santo Agostinho, de São João Batista. E assim ela alcançou êxito nesse propósito. Ela conseguiu a graça de ser aceita neste convento, ou seja, pela oração, ela alcançou já aí mais um milagre na sua vida. E Santa Rita, então, se tornou uma religiosa exemplar, uma religiosa que era exemplo para todas as demais irmãs do convento, uma mulher de muita oração, e muitos milagres eram alcançados pela oração de Santa Rita. E ela ficou assim, então, muito conhecida. Olhando para esta história, o que a gente pode concluir, então, meu povo? A gente vê que Santa Rita, ela viveu muitos impossíveis na sua vida. Uma coisa ela conseguiu, ela cuidou de um cunhado doente e ele se converteu diante do exemplo dela, daquele cuidado que ela dispensou a ele na doença, ele se converteu também. Então, Santa Rita, ela viveu muitos impossíveis e ela conseguiu a graça de Deus por meio de uma vida de oração, de uma vida sacramental. E é este exemplo que nós devemos pegar para nós, seguir o exemplo de Santa Rita diante dos nossos impossíveis, nos colocar em oração. Quando nós fazemos, então, a novena de Santa Rita, nós estamos imitando o seu exemplo, apresentando os nossos impossíveis diante de Deus e pedindo a intercessão desta santa que soube bem viver isso na sua vida. Então,
o objetivo da novena é este: é a gente avançar por águas mais profundas na vida espiritual, é nós crescermos na vida, no estado de graça, é a gente buscar o estado de graça. E como é que a gente busca isso? Na oração. A oração nos conduz aos sacramentos, o desejo pela confissão, de se confessar, de se arrepender verdadeiramente e ter uma contrição perfeita, um arrependimento mesmo dos nossos pecados, ir lá ao sacerdote se confessar e obter a absolvição dos pecados. Em estado de graça, nós podemos comungar, nos alimentar da Eucaristia, nos alimentar de Cristo e, como Santa Rita, alcançar a força necessária para administrar os problemas, os combates, as dificuldades próprias da vida e assim interceder também por todos aqueles que Deus nos confiou, pela nossa família, pelos nossos filhos, pais, esposos e, enfim, por todos aqueles que nós queremos bem e que nós queremos que se convertam e alcancem a salvação, porque nós queremos que todos um dia cheguem até o céu, cheguem até Deus. Não é essa a nossa vontade? Pois então vamos pedir a Santa Rita que nos alcance então os impossíveis do nosso presente, do nosso agora, do nosso hoje, do hoje da nossa vida. Que Santa Rita interceda por nós. Amém?